Galerinha, vamos conversar agora com um cara que, pô, eu admiro pra caramba. É da minha escola, assim, da técnica que eu gosto, que eu escolhi para poder atuar no mercado B3. Né? Um cara reconhecido no mercado, comanda uma das maiores salas online no YouTube diariamente. São 2.500, 2.000, ele vai falar aqui, eu acho que é muita gente, né? É um trabalho que é desenvolvido com seriedade, é uma empresa já não é mais só ele, né? Envolve aí tantas pessoas, né? E queria convidar aí o Alisson Correia, o peruano, né? Conhecido, né? Eu vou chamar ele aqui pelo telefone. Alisson, Opa, cadê você? Aparece aí. já, já estamos aqui, pô. Só tô sem meu telefone. Você já. Na, na verdade, tá faltando o telefone do pregão, porque pelo que eu percebi, estão todos aí na liga, né? Pelo GG, menos tudo bem? meia Boa dúzia. noite, cara. Você tá me ouvindo bem ou não? Você gostou do meu Eu, fone ou não? Olha o oh, meu fone. achei lindo, cara. Achei que Gostou? combinou demais o preto com esse azul bonito aí. Eu tô agradecendo, agradecer o Diego, o seu Dieguito, meu filho. Obrigado pelo fone, tá? É dele o fone, porra. É dele, mano. Começou, ó, pra você ter uma ideia, ó. Eu peguei os meus, peguei outros fones antigos, peguei o cara, falei, cara, quer saber? E o Note não aceita essas entradas de iPhone. E Verdade. aí o Dieguito apareceu e falou, tá, papai, vem pro meu Grande tablet. Eu falei, porra, Dieguito, como estás? Bien? Você tá bom? olha, Você estou tá muito legal? bem. Sim, já habla espanhol. Filho, agora vai dar um rolê, vai. Legal, Não, deixa legal. eu tentar conversar, tá? Bonita sua família, parabéns. E aí, GG, parabéns aí, acompanhando um pouquinho. Eu passei o dia aí num eventinho aí familiar, aí de vez em quando eu tava entrando aí no YouTube ali para dar uma olhada, muito legal os convidados, parabéns antes de mais nada pelo projeto e obrigado pelo Legal. convite, né? Pô, Foi eu um que prazer agradeço, imenso cara, você ia estar fazendo aceitar, parte cara. aí. É, cara, é final de semana aí, sua família, né? É o que eu acabei de falar nessa transição do professor doutor Celso Santana, psicólogo maravilhoso. Cara, a gente tá aqui se doando, né? No final de semana, né? Fazendo um projeto legal, de impacto. A gente sabe que tudo isso que a gente faz vai acabar impactando algumas pessoas, melhorando a vida de algumas, dando aí informações que são importantes para formação, né? Que é o nosso objetivo. É o objetivo da Top Game, né? É o objetivo da liga, é o objetivo de muitos aí que estão no mercado, é sempre formar melhor, né? Então, eu que tenho que te agradecer Perfeito. aí o tempo que você está dedicando a nós, né? Cara, fala um Imagina. pouco da Top Game, cara, porque assim, tem pessoas que conhecem, tem pessoas, eu acho difícil não conhecer, mas enfim, fala da Top Game, onde Uhum. que nasceu a Top Game? Como nasceu a Top Game para chegar ao tamanho que é a Top Game hoje, né? Que virou uma TV, né, cara? Um canal de TV, né? Estamos nessa vertente aí, mas na verdade tudo começou acho que na fase que eu vivenciei no Grupo XP, né, para quem não sabe, eu fui sócio do Grupo XP de 2015 a 2009, a 2019, né? 19. Então, quando eu saí de lá, eu tive a oportunidade, antes disso, de ajudar a estruturar, na verdade, né, a área de renda variável voltada para pessoas físicas, né? Qual que era o nosso grande desafio lá, né? Qual foi uma das minhas missões lá no Grupo XP? Era como que a gente conseguia levar bolsa de valores para a maior quantidade de pessoas, né? A gente sempre batia muito nessa tecla, né? A democratização do mercado, assim como a XP tinha muito essa ideia do desbancarize, né? Desbancarização, foi um movimento muito legal, até entrar um banco, então, mas faz parte da vida. É Mas verdade, a gente é tinha, verdade. a gente tinha muito esse desafio, né? De, pô, como que a gente faz isso em grande escala, né? A XP fez isso com assessoria de investimentos. Até então era limitado às pessoas e os seus gerentes locais. Como que a gente conseguia se espelhar nisso e tentar levar para a maior quantidade de pessoas bolsa de valores, né? Algo que as pessoas no Brasil sempre têm, não só no Brasil, acho que tirando os Estados Unidos, acho que boa parte do mundo, mas aqui na América Latina você tem esse desafio de tentar fazer com que as pessoas entendam que não necessariamente você precisa ser muito rico,
e nem muito inteligente no quesito, né? Precisa ter um estudo, precisa ser crânio para você conseguir investir bem, né? Não estou nem falando de trade, Uhum. falando de Sim, sim. realmente conseguir otimizar o teu dinheiro. Então, esse foi o Sim. nosso desafio, a gente montou a Arena do Investidor e tal, depois a gente comprou a Cria, depois a gente comprou a Rico Corretora também, e sempre foi esse grande desafio, né? Como tinham pessoas muito boas ali, analistas muito bons, muito profissionais, grandes comunicadores, como que a gente conseguia fazer e levar isso a pessoas com maior escala. Então, o primeiro Mas você desafio era sabe, Ari, facilitar. só para complementar essa sua fala, que ela é muito pertinente, né? Eu não sei se você acompanhou hoje, a gente teve meio-dia um painel com o pessoal das corretoras, né? Então tava o Uhum, Puga, tava o Calas, o Zé Martins lá da muito legal. Orama e o Indec, né? A gente reuniu esses caras aí. Eu achei que eles iam brigar, mas não, eles estavam todos amigos ali, né? Todos concorrentes, mas, né? Foi muito legal e todos gostaram muito desse encontro. E uma das perguntas é justamente que você estava falando aí do desafio que você teve na XP. Cara, como é que a gente cresce esse mercado? É o papel Uhum. da corretora? É o papel da B3? Quem é que é? Lógico que eu acho que é um conjunto de fatores, né? Uhum. Mas quem que é aí? Como que a gente cresce, né? E aí até o Calas, né, na resposta dele, eu foi muito feliz, falou assim, olha, tudo bem que seja da B3 ou que seja das corretoras, cara, mas é também dos influenciadores, é dos professores. De ter uma boa formação e reter esse pessoal. Porque assim, ó, se você forma ruim, se você não forma bem, ele fala mal. Né? Então você acaba. Eu estou dizendo mais para o day trader, né? Que eu acho que é um Sim, ponto sim. que. Mas é legal isso que você está falando, que eu acho que a missão ainda não parou, né, cara? São só 5 milhões de CPFs na bolsa, a gente tem muito o que fazer, né, cara? Exato, a gente chega a 2% aí da população brasileira, sendo que nos Estados Unidos são quase 60%, né? Então, assim, é o início de uma jornada, né? Eu acho que essa pergunta, não consegui acompanhar, mas eu acho que foi muito boa todos que participaram, são fã de todos aí, grandes pessoas do mercado, ajudaram, cada um tem sua colaboração, acho que é um conjunto de ações, né? Que não somente, eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto, né, para que a gente consiga realmente levar o mercado financeiro de uma forma coerente. A gente passou por a movimentação de estruturar as salas, né, lá na época da XP, era, poxa, a pessoa às vezes não tem o dia inteiro para acompanhar, mas se ela tiver no carro, ela tem que ter acesso. Se ela tiver no intervalo, ali no seu expediente como médico, ele tem que conseguir acessar. Enfim, então a gente foi criando formas. Pois se ele não consegue acompanhar o mercado durante o dia, o que a gente faz? A gente fazia estudos à noite. Na época ainda os recursos eram mais limitados, né? Por exemplo, não tinha replay de mercado, então era bem aulão mesmo, mas a gente foi trabalhando com o que deu. E, claro, nada se constrói da noite para o dia, né? Acho que é uma construção lenta, porém, quando a gente une forças e consegue educar da maneira correta, igual você comentou, eu acho que isso vira exponencial. E aí, claro que a gente tem a responsabilidade total dos influenciadores, das pessoas que querem levar a educação no mercado financeiro, o que é muito importante, porque facilita a entrada, porém, a gente tem pessoas que não estão prontas para ter esse tipo de abordagem com pessoas novas, mas fazem porque hoje para você ter um canal é simplesmente você entrar, acessar, montar o YouTube, colocar um nome para você e, sei lá, repassar alguma estratégia para você tentar monetizar o teu infoproduto, mesmo sem base nenhuma, não tem controle nenhum, né? A internet é muito terra de ninguém. É, e aí você acaba muitas vezes fazendo desserviço, né? A ideia seria ensinar, mas você acaba não ensinando e as pessoas acabam aprendendo do jeito errado, acabam se frustrando. E quando a gente fala se frustrar em mercado financeiro, a gente fala em perder dinheiro. E quando você perde dinheiro, você pega trauma. E quando você pega trauma, você acaba sendo detrator e compartilhando isso com no mínimo de 10 a 12 pessoas. Isso não sou eu que falo, são estudos, né? Quando você é impactado negativamente por algo, por um desserviço, você realmente repassa, né, até entre 8 e 12 pessoas. Então, isso também vira exponencial, mas de forma negativa. E isso é ruim também, né? Porque aí as pessoas, e quando a gente fala de se frustrar, não é você fazer uma faculdade e falar, puta, cara, eu fiz 6 meses, não era o que eu imaginava, cara, eu vou mudar de profissão, não. É você realmente queimar dinheiro, queimar patrimônio, às vezes até falir, né? Você e a sua família. Então, é algo que é muito delicado, é muito perigoso. E as pessoas muitas vezes caem na internet e ficam, às vezes,
eu costumo dizer que não é tão difícil assim fazer o filtro, né? Mas as pessoas às vezes não se preocupam muito em tentar dar um Google, pelo menos, né? Você já consegue mapear exatamente quem são as pessoas que estão levando esse tipo de informação. Mas passando da parte dos influenciadores e voltando à pergunta inicial de como que surgiu a Top Game, tudo surgiu exatamente com o mesmo desafio da pergunta que você fez aí para esses grandes nomes aí de corretores que estiveram aí, tipo Calas, o INDEC, assim, o nosso grande desafio ele é exatamente conseguir levar o mercado financeiro com uma comunicação disruptiva, né? Então, quando eu saí da XP, puta, eu gostei muito disso, né? A minha vida inteira eu trabalhei como trader, então, assim, a minha bagagem no mercado, ela é como trader, eu entrei no pregão, virei trader do pregão Favos com 18 anos, fui o operador mais novo da minha época, depois, quando acabou o pregão, né, com 23 anos, o pregão acabou, eu fui para tesouraria, fui trader de tesouraria, montei fundo, trabalhando como trader, até a hora que eu caí e fui convidado, na época, pela Clear, a gente foi estruturando esse projeto até a minha saída da sociedade do Grupo XP em março de 2019, mas ali eu já tinha tudo bem desenhado, o que eu gostaria de fazer, no formato que eu gostaria de fazer. E a Top Game começa a surgir assim, né? É canalizar um pouquinho a minha autoridade no mundo dos trades, dos traders. Claro, a minha autoridade ela é muito pequena, o meu conhecimento ele é muito nichado, né? Porque a gente fala de bolsa de valores, é pequeno no Brasil. Você fala de day trade, é menor ainda. Você fala de fluxo, né? Tape reading é menor ainda, né? Então, ou seja, a gente sempre trabalhou com o grão de areia, sendo que, porra, o mercado financeiro é um oceano gigantesco para a gente conseguir abordar. Então, eu poderia ficar isolado fazendo o que eu faço muito bem, ou eu poderia tomar risco e ir atrás de um sonho muito maior. E aí começa a surgir a Top Game. Claro que não poderia ser somente com o Alisson, porque o Alisson, assim como eu disse, tem um conhecimento limitado. Eu precisava de pessoas que tivessem o conhecimento que eu não tinha, que dominassem áreas que eu não domine, mas que tivessem o mesmo sonho que o meu, né? Que era exatamente que democratizar o mercado, impactar vidas de pessoas e levar exatamente comunicação de mercado financeiro com uma linguagem disruptiva. Eu acredito muito na ruptura de comunicação, porque eu acho que é aí que a gente quebra preconceitos que as pessoas têm, né? Que são conceitos antecipados em relação ao mercado financeiro e a gente consegue ajudá-las. E aí a gente foi testando, foi fazendo do nosso jeito, trazendo pessoas e tal. Aí, cara, as pessoas falam, cara, como que você chegou nesse formato de tentar fazer uma TV? Foi sempre na missão de tentar fazer algo diferente, entendeu? Como é que eu chego? Puta, não dá para ficar sentado com a webcam, com o gráfico na tela, cara. A gente precisa fazer algo que as pessoas acham um tesão de fazer, porque falar de dinheiro, cara, vamos lá, é chato pra caralho, velho. Você falar de mercado financeiro, puta, eu não quero saber, entendeu? Tipo, as pessoas já associam com matemática, associam com estatística, ou o cara é apaixonado por aquilo, ou o cara se afasta daquilo. Então, o nosso lance é atrair todo mundo e fazer com que as pessoas entendam que ela entender de mercado financeiro, por mais que ela não queira ser trader, é extremamente necessário, né? Então, pô, day trade é apenas uma possibilidade dentro de números que tem no mercado financeiro. Então as pessoas falam, mas eu não gosto de números, né? Porra, mas estamos falando sobre a tua saúde financeira. Então, a partir do momento que você arruma um emprego, você tem uma conta em um banco, cara. Você é obrigado, você já está inserido no mercado financeiro. Então, assim, o mínimo que você tem, você precisa saber o mínimo, na verdade, para você conseguir tratar do seu dinheiro com segurança. E aí começam exatamente as provocações para que o cara fale, porra, existe a possibilidade de eu montar uma carteira, cara, existe a possibilidade de eu fazer day trade, existe a possibilidade de eu fazer uma operação estruturada com opções, alguns lançamentos cobertos para não precisar me desfazer dos meus ativos para conseguir monetizar o meu dinheiro. Existem as possibilidades, às vezes, de eu receber relatórios, mesmo que eu não tenha tempo para ficar acompanhando o mercado, para conseguir investir semanalmente, mensalmente. Ou seja, existem muitas maneiras, né? E a gente quer exatamente se comunicar com essas diferentes demandas, né, que existem no mercado. E, claro, o nosso sonho maior é exatamente o que a gente ainda nem startou, para ser bem sincero, porque a gente startou trabalhando com aquilo que a gente domina, e agora a gente vai abrir o topo do funil em 2023 para tentar exatamente levar a tal sonhada educação financeira, né? Todo mundo sempre diz, é bonito, né, nos discursos, agora passamos por várias campanhas políticas, é super bonito falar de educação financeira é importante, né? Educação financeira deveria ter no colégio, educação financeira, isso é um clichêzão político que é muito bonito de se ouvir, mas na prática ninguém consegue colocar, né? Senão a gente não vivia a situação que a gente vive, né? Onde a gente tem aproximadamente 85% da população endividada, né? Então,
Agora o nosso grande desafio vai ser exatamente tentar falar com a massa. E aí temos vários projetos, cara. A TV foi surgindo nessa incômodo de como que a gente, né, atinge a galera, atinge a galera, atinge a galera de um jeito diferente. Contratei gente de televisão, não é algo que eu dominava. Então eu fui trazendo gente de fora, fomos montando estúdios, fomos investindo para que a gente conseguisse fazer. Lógico, a gente se posiciona como a primeira TV do mercado financeiro. A gente sabe que estamos longe de sermos uma TV profissional, mas a gente não tem dúvida de que a gente vai chegar lá. Já temos aí abordagens para entrar na própria TV aberta, TV fechada também. E aí a gente, esse é o nosso grande sonho, cara. Então a Top Game surge com esse propósito, né? Como que a gente alcança, né? A gente tem um slogan que diz que o mercado financeiro é para todos, né? E sem sombra de dúvida é para todos, né? E eu sou uma prova viva disso, acho que isso está muito dentro de mim. Foi uma pessoa que saiu forçada do seu país, cheguei 10 anos no Brasil sem nada, com uma mão na frente e outra atrás com a minha família, sem o dinheiro, sem o real, morando em comunidade de favor. Então, a gente teve uma vida aí bem parecida com uma da grande maioria, na verdade, dos brasileiros. E aí, realmente, a minha vida mudou quando eu entrei na Bolsa de Valores e mudou quando eu entendi a importância do dinheiro e a forma como eu poderia impactar, a princípio, a mim, depois minha família e, obviamente, uma vez financeiramente estabelecido, por que não fazer disso um projeto de grande escala? E assim surge a Top Game, GG. Fantástico, Alisson. Pô, é uma história, a gente te conheço já há um tempo, né? Sei da sua batalha aí, como iniciando na Bolsa, né? Como você disse aí, um dos mais novos operadores da Bolsa, né? E chegar aí a ter esse projeto Top Game, que é grande, cara. Eu visitei você algumas vezes, eu fiquei impressionado, né? A quantidade de pessoas envolvidas dentro do seu projeto, que é o projeto Top Game, que é um projeto educacional, né? Então, Exato. você está de parabéns, né? E aí agora falando que esse projeto ele cresce em 2023, né? Alarga para ter uma comunicação mais em massa e essa questão que você acaba de colocar da educação financeira, que parece até um clichê, né? Mas de fato as escolas elas deveriam ter essa questão, né? Eu acho que a gente É, viveu é, por muito tempo na questão do assistencialismo, né? Não, deixa que o Estado cuida, deixa que a escola te eduque e te dê todas as condições, ou seja, mas nunca fala, meu, cuida do seu dinheiro, cuida que, né? E sempre visto o dinheiro, né, como uma coisa ruim, o capitalismo é uhum, ruim, tudo dinheiro só traz desgraça, né? Mas ninguém vive sem ele, né? E exato. ninguém ensina a cuidar dele bem, a fazer as coisas corretas ou, vamos dizer, melhores, né? Fica muito Sabe que complicado dizer. pegando esse gancho que você falou, que acho que é muito importante, eu participei de um debate bem bacana lá em Balneário, junto com o prefeito da cidade, o Fabrício, e a gente estava exatamente debatendo isso, né, da necessidade sobre esse lance da educação financeira, né? E aí algumas pessoas estavam falando exatamente isso, sobre a importância, né, de termos educação. As crianças têm que crescer aprendendo o mercado. E aí perguntaram a minha opinião. Falou, o que você acha? Eu falo, cara, eu acho que não. Né? Aí a galera falou assim, como assim não, cara? Você está falando de mercado financeiro? Como assim? Eu falei, cara, não adianta nada. Você educar uma criança, e eu não sei se você concorda, não é apenas uma opinião, não é uma questão de certeza nem de razão, mas eu acho que não adianta nada você, olhando para a população mais carente, né, as pessoas que estudam em comunidade, colégio municipal, colégio estadual, você levar a educação financeira para crianças pequenas que vão entender o conceito correto do dinheiro, certo? Mas vão chegar em casa e vão ver que o pai é extremamente endividado, que o pai não tem cultura, que o pai tem dinheiro com a agiota, de que o pai é extremamente endividado, porque aquilo vira uma normalidade para as crianças, você entende? E a primeira referência o primeiro espelho, né, o primeiro reflexo que as crianças têm é dentro de casa, né? Da mãe, é do pai, é do vô, é de quem cuida, né? Não é do colégio. Né? O colégio, por mais que, as crianças ficam muito tempo por lá, mas as crianças não vão ficar o dia inteiro aprendendo sobre educação financeira. Então, assim, o reflexo de todas as crianças, ou da grande maioria delas, é exatamente o que elas vivenciam. Por que a gente tem quase 85% da população endividada? Porque é super natural a gente já primeiro, ter o crédito, que é muito facilitado, ter esses subsídios que você colocou muito bem, e a gente querer ter uma TV de R$ 3.000, mas o nosso auxílio
é de 600. Então, mas eu posso ter, porque eu tenho linha de crédito, né? Porque já está pré-aprovado, seja pelo banco que quer ganhar com isso, ou seja pelos varejistas que precisam parcelar, precisam ajudar e cobrando um pouquinho de juros aí para que possam vender mais. Então, isso já vira meio que as pessoas já nascem assim, e já crescem assim, e já vão exatamente. Quando ela chega no seu primeiro trabalho, já chegam endividadas. Né? Então, assim, dificilmente a pessoa consegue quitar as dívidas e conseguir ter uma vida saudável ao ponto de poder pensar em como que eu invisto bem. Se eu sou tanto endividado, mano. A gente está sempre pensando, preciso vender o meu almoço para pagar o jantar. A gente nunca tem o tempo, a clareza para conseguir pensar de uma forma racional. Bom, o que eu vou fazer com os meus R$ 350 que estão sobrando por mês? Sabe por quê? Porque não sobra. Então, que conta que você vai fazer? Então, o que eu levei para eles era que, tipo, o trabalho eu acho que é o contrário, né? Ele é de trás para frente, e não de frente para trás. Não que eu acho errado, óbvio, eu acho que os colégios têm que ter, sim, a gente tem que ter um módulo, né? Uma aula, assim como tem de várias, para que as crianças comecem a entender a importância do dinheiro, mas, novamente, não acredito que vá ser um grande diferencial se a grande referência que eles têm, que é dentro de casa, são pessoas que não têm a mínima ideia de como lidar com ele. Então, é a referência que a gente tem. Então, é um trabalho de massa, é conscientizar, é uma conscientização horizontal, né? Onde você vai pegar todo mundo. Você vai pegar o pai, você vai pegar o avô, você vai pegar a É um mãe. problema estrutural, né? Isso que a gente está Exato. falando é estrutural, né? É da nossa sociedade, as características, né? Como você colocou, de crédito, enfim. E realmente é complicado você sair mudar esse padrão, né? Mudar essa Exato. consciência. Mas eu acho, tá, assim, por mais que a gente tenha esse problema estrutural, a gente não pode esquecer que as gerações estão chegando, né? E a consciência da mudança começa com, com essa educação. Olha só, a Coreia, ela precisou de 2, 3 gerações para mudar todo o seu sistema educacional e se tornar o que ela é, né? E assim, era um país com grandes problemas, né? Isso na década de 80, começo da década de 80, o Brasil tinha um número de patentes, só para a gente ter uma referência, muito parecidos com o número de patentes do Brasil. Eu acho que o Brasil tinha até mais. Hoje, cara, é totalmente diferente. É um país muito promissor, né? Então eu acho Com assim, certeza. a educação ela tem que estar ali, não tem jeito, Não né? A tem, gente tem que. não tem atalho, né? Não tem atalho. Não tem Sem atalho, né? Vai demorar algumas educação gerações, vai, mas tem que fazer, tem que começar. demorado, leva tempo, mas é necessário. É isso aí. Alisson, eu coloquei o tema da nossa palestra, ou nossa resenha, nosso bate-papo, né? Ou seja, Resenha, nossa resenha. nossa resenha. É fluxo de ordens, cara. Eu sou um cara muito influenciado por você, pelo Neto, o Clebão que vai entrar agora na sequência. Muita gente que passou pelo pregão e depois passou lá pela Interfloat e trouxe essa técnica, apresentou isso para nós, né? Legal. Eu não aprenderia se não fosse vocês, né? Se vocês não mostrassem isso, né? Então eu falei, cara, eu acho que com o Alisson a gente tem que falar de fluxo de ordens, né, cara? Porque, pô, o cara tem uma bagagem aí, né? Eu sei que é a espinha dorsal lá da educação de vocês na Top Game. Então, cara, é operar por fluxo de ordens, né? A gente tem essa técnica como o que a gente mais gosta, né? Independente se vai usar gráfico ou não, se é gráfico de pontos, candle, enfim, não interessa. E eu queria que você falasse sobre o fluxo de ordens. Quando você começou a ter, porque você sai do pregão Viva Voz, né? Que eu acho que ali era o maior fluxo, né? Os caras boletando, agredindo, né? Ali, comprando e vendendo. Aquilo ali é realmente um fluxo, né? Que é o tape reading, né? Você podia falar que... Era o face reading. É o face reading, né? De ver ali os negócios saindo, né? Que é muito o conceito que a gente usa no fluxo de ordens.
Mas você sai do pregão Viva Voz e aí cai no eletrônico, cara. Aí você já cai no fluxo de ordens, é isso? Ou eu tô enganado? Perfeito. Infelizmente, né? Eu sou um saudosista danado, né? Eu digo que eu tive uma grande felicidade, né? Acho que a primeira felicidade que eu tive, a vida foi muito generosa comigo em vários pontos, né? O primeiro é de me dar um emprego. Então, aí o emprego que ela me dá, assim, depois de outros que eu já tive na vida, foi cair no pregão famoso com 17 anos. E aí, quando eu chego lá, eu viro auxiliar de pregão voz, depois eu viro trader de pregão voz. E aí, outra outra felicidade que eu tive foi exatamente chegar ali numa corretora pequena. Né? Por quê? Porque como a corretora era pequena e ela era uma corretora que vivia 100% de operações de day trade, isso me forçou a virar trader rápido, porque ou eu virava trader, ou eu iria ser auxiliar pelo resto da vida, e talvez não fizesse mais nada, ou enfim, podia ser muito limitada a minha trajetória no mercado financeiro. Então, como era uma corretora de traders que vivia exatamente de fomentar o dinheiro da tesouraria, eu fui muito forçado no bom sentido, né? Do tipo, porra, pô, eu mesmo, um incômodo próprio, né? Tipo, pô, como que eu vou me destacar aqui? Como é que eu vou crescer, cara? Preciso aprender a operar. E aí, quando eu fui ver exatamente, fui conviver com pessoas que viviam disso, né? Tanto traders de tesouraria como scalpers do pregão voz, pessoas que tomavam decisão, eu fui entendendo exatamente o que movia eles, né? O meu próprio mentor, né? O seu Zaparoli, que por sinal, hoje, por coincidência da vida, muitos anos sem vê-lo, hoje estava almoçando, né? Comemorar aí a formatura da minha filhota, e ele estava lá, né? Muito legal, várias conversas, sem querer, obviamente, acabei encontrando ele no restaurante italiano. Uma grande pessoa, que eu tenho um grande respeito, devo muito a ele, as lições, foi dealer do Banco Central, foi trader da rede em Grifo, montou a de Branco Corretora. E aí, com ele, eu aprendi exatamente a enxergar o mercado financeiro da melhor maneira possível para mim, porque aí eu comecei a entender exatamente o que fazia um cara tomar uma decisão de comprar e o mercado subir, uma decisão de vender e o mercado cair. E hoje o que a gente faz, né, eu costumo dizer o seguinte, que a base de tudo ela vem do pregão, né, da gritaria, do que eu até brinquei que falei, chamei de face reading, né, aquela parada do berro e tal. A gente sentia muito quando determinado preço estava muito difícil de ser rompido para baixo. Aquilo acabava montando o que a gente hoje chama de suporte, né? Tipo, ser um suporte aqui, o mercado ele tem certa dificuldade, mas a gente sentia isso no calor, no berro, no grito, no gesto das pessoas, falava, cara, aqui vai ser muito difícil o preço passar para baixo. Você já começava a comprar. Então, assim, tinha várias coisas que a gente sentia ali nas movimentações do mercado financeiro. Eu não vou cometer o mesmo erro que eu já cometi outras vezes de falar, cara, porque a gente sentia na roda e era foda, e todo mundo, sentia na roda, os caras já fizeram print disso, já editaram isso, já ficam me zoando por aí, já não caio mais nessa. Porque lá no pregão do Voz eram pitches de negociações, né? Eram rodas de negociações, tinha 500 pessoas. Então eu já fiz essa besteira de falar, não, porque na hora a gente sentia, e aí que as coisas, sentia que ia subir, né? Ou seja, não combinava bem com os argumentos, e aí a galera falava, entendi. Bom, brincadeiras à parte, a gente acabava tendo essa sensibilidade através do berro. Quando o pregão, puxa, eu evoluí ali, fiz muitas besteiras no início, a jornada não foi no início nada. Fala, filho. Não. A jornada não foi nada feliz no início, cara, fiz muita besteira, cometi muitos erros, perdi muito dinheiro de forma desnecessária, fui demitido algumas vezes, mas eu tive a felicidade aí de poder, enfim, dar a volta por cima, entender como que o mercado funcionava, e com 23 anos de idade, para quem chegou com a mão na frente e outra atrás, de outro país, sem um emprego, morando em comunidade de favor, fazer o meu primeiro milhão na Bolsa, né? Então, O Alisson, só um eu queria puxar aqui, né, para mostrar a sua roda. O pitch de negociação. Galera, isso aqui é uma maquete, né, que inclusive foi entregue para os últimos operadores do último dia, cara, do pregão. Isso é demais. E isso aqui alguns operadores receberam, né? Tá meio torto aqui, mas isso aqui é o pitch de negociação, é a roda que o Alisson
tá comentando. Eu falei, puta, agora será que ele vai pegar uma foto do Instagram? Né? Só que eu vou mostrar pra galera a sua roda. Aí, ó, pessoal, é disso que a gente tá falando para você que não é do pregão, né? Muita gente nova, muita gente ainda vai ver essa live depois e tal. Falava, o que esses caras, esses malucos estão falando, né? Então, o pregão tinha isso, não era exatamente isso. Então, ali, a gente aprendeu, dentro dos desafios do dia a dia, encarar o mercado, encarar os players. Puta, tivemos uma felicidade muito grande, fizemos uma corretora que valia 10 milhões, chegava a valer 200, operando. Então, assim, foi muito legal a trajetória até acabar em 2009, né? 2009 o pregão com a voz ele acaba e vira tudo eletrônico, 100% eletrônico, ou seja, o grito, o berro, beleza, silencia. Ô Alisson, lá no pregão, você foi da roda do dólar, do índice, sempre BMF, né? Você nunca passou pela Bovespa. Sempre BMF, exato. Naquela época, quando eu entrei em 2003, a gente ainda tinha, as bolsas eram separadas, né? Então você tinha, eram concorrentes, na verdade. Então, para quem não sabe... Tinha até briga, né? Tinha. Há muitos anos atrás, a gente tinha várias bolsas. A gente tinha a Bolsa do Espírito Santo, a gente tinha a Bolsa de Valores da Bahia, a gente tinha a Bolsa do Café lá em Santos, a gente tinha a Bolsa do Rio de Janeiro, a gente tinha a Bolsa de São Paulo. Então, para quem não sabe, existiam vários títulos de bolsas de valores espalhados pelo Brasil. O que foi acontecendo foi que a Bolsa de São Paulo, por ser a maior, por a gente ser o maior centro financeiro da América Latina, conseguiu ir concentrando, e isso avançou muito com a quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, e ela começou a comprar os títulos, entende? Então, por isso ela foi juntando, né? Foi exatamente montando esses montes de títulos até ficarem a Bolsa da Bovespa, que era uma bolsa, a Bolsa de Valores de São Paulo, que apenas trabalhava com ativos à vista, né, trabalhando com as ações e tal. A bolsa que eu entrei era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que era a BMF, que era a bolsa que operava os derivativos, os mercados futuros. Então, café futuros, soja futuro, dólar futuro, índice futuro, taxa de juros futuros e por aí vai. Então, foi ali que eu cheguei, né, que foi exatamente que é o mercado mais alavancado que existe, né? O mercado de derivativos. Você passou pelo DI também? Eu passei, cara. Eu tive as minhas primeiras operações foram no agrícola, né? Eu operei um pouco de boi, eu operei um pouco de café, e aí depois eu fui para o DI. Foi quando eu entrei na parte financeira mesmo, foi com taxa de juros, dólar. E aí depois o índice futuro foi o ativo que eu mais operei no pregão, porque aí eu me desenvolvi muito bem no índice. E aí, cara, obviamente estava indo bem, legal, fazendo a diferença ali para a corretora, para mim, então não teria por que ficar operando outros ativos. Então me especializei naquilo e fiquei na roda de índice até o pregão acabar. Hoje também eu vejo lá na Top Game, você está sempre mais no índice também, né? Até hoje, no dólar. Né? No dólar? Ah, no dólar. Tá. Então, o que eu costumo falar, mas aí você vai falar, beleza, mas por que o dólar? Eu me especializei basicamente em três ativos, né? Que foram o mercado de dólar, de índice e DI. Né? Os que eu mais operei lá no pregão foi o índice. Né? O que eu mais operei para mim, antes de virar analista, foi o dólar. Aí depois, quando eu começamos a montar as salas, foi muito por demanda. Né? Tipo assim, pô, o que as pessoas mais querem? O que as pessoas mais precisam? Até para a questão educacional de fluxo de ordens, né? Qual que é mais tranquilo para a gente conseguir explicar para a cabeça, colocar na cabeça das pessoas a forma como as ordens chegam no mercado, a forma como os institucionais se posicionam, como que as pessoas conseguem dar o seu primeiro passo na leitura, que não é... As pessoas falam, mas o tape reading é a técnica de vocês? Né? Quando a gente fala de fluxo, quando a gente fala de book, tape reading, sei lá, é exatamente o que os grandes traders de tesouraria utilizam, né? A grande maioria, claro, dá para falar por todo mundo, mas então é exatamente isso que a gente faz e traz, né, para a galera. Então, para ensinar de uma forma didática, o dólar ele é muito melhor. Então, a gente foi ensinando dólar, índice e tal. O Clebão, que vai estar daqui a pouco, ele pode contar melhor. A gente participou junto aí, boa parte, uma parte da minha jornada na XP. Ele operava índice, eu operava o dólar, era muito legal. O Clebão é um cara sensacional, uma grande pessoa, a gente se divertia demais trabalhando. E eu sempre procurei focar em poucas coisas para conseguir, obviamente, fazer com que as pessoas também não saíssem atirando para todo lado. A gente não pode esquecer que a nossa ideia, quando a gente começou lá atrás, era exatamente que as pessoas abrissem os seus olhos para o mercado financeiro, tivessem uma educacional que não precisava ser chata e conseguisse dar o seu primeiro passo no mercado. Então,
Quando eu adotei o dólar, foi muito por sentir a necessidade e a demanda que as pessoas tinham e pela parte didática, legal. Mas eu sempre procurei, GG, focar numa coisa só, né? E é o que eu sempre procuro recomendar para as pessoas que estão começando também. Porque ativos tem muitos, produtos tem bastantes. Vão surgir, vão aparecer cada. Para, Diego, você está me atrapalhando. Para. Eu vou brigar com você. 1, 2, 3. Vai para lá. 1, 2. Deixa ele fazer a palestra, pô. Não, deixa não. Ele veio, ele foi lá, tirou a roupa, ficou tá pelado aqui pulando, quer subir na mesa. Aí eu falei, eu vou contar até 3. 1, 2. Ele já saiu correndo aqui. Daqui a pouco ele volta. Então, é que o fone é dele, né? Tá só aqui, né? Tá certo, eu vou devolver. Tá certo, pô. E aí, esse é um ponto que eu sempre procuro bater muito nessa tecla, né? Do tipo, puta, cara, vamos tentar focar numa coisa só, porque, cara, ganhar dinheiro em uma coisa só, enxergar uma coisa só com qualidade, com técnica, já é tão foda, velho, já é tão difícil. O que dirá se você ficar pulando de galho em galho? Então, sempre por isso que hoje, assim, quando eu virei analista, né? Pô, sou analista de dólar futuro, ponto. Eu, Alisson. E o que mais? Mais nada. Então, quando eu quero, para mim, eu posso operar o que eu quiser, só que eu não posso operar dólar futuro por ser um analista certificado. De resto, a gente pode negociar também. Então, por isso que a gente acaba adotando, eu, né, no caso, a Top Game, ela funciona das 8h30 da manhã até as 6h, 6h30 da tarde, e aí depois ainda tem lives à noite, temos especialistas a cada uma hora, cada um com uma área específica, né? O meu, no caso, é a de dólar. Não, fantástico, cara. Eu também eu sou também compartilho do seu pensamento, né? Pô, já é difícil cara. Chama 2, então. E eu sou do dólar também, né? Eu gosto de operar o dólar, me especializei no dólar porque eu quis realmente entender o DNA de um ativo e ficar nele ali, cara, para poder conhecer cada vez mais ele, né? E o índice para mim, cara, é um negócio assim que eu não consigo. Aí é uma questão particular minha, porque eu vejo ele rabiscar muito, né? A volatilidade é maior, eu não gosto, eu assim, não me sinto bem. Não é que eu não posso operar o índice, mas eu teria que ter um processo de adaptação, porque eu não estou conectado com ele, né? Eu estou conectado com o dólar. Então, a nossa relação é de amor, né? E também de ódio, né? A gente com o loss a gente briga, mas assim, eu entendo ele e quero operar ele, né? Alisson, isso é uma questão que já vem aí sendo construída e eu vou fazer essa pergunta outra vez, porque eu tive com vocês lá naquela mentoria que você deu e teve uma palestra lá no BTG, né? E aí eu vi lá o Douglinhas lá falando que do Mini, quem manda, né? Tem torcida organizada, pô. Tem torcida organizada lá dentro da Top Game, né? Camisetas, banners, bandana. É isso aí. Cara, como é que tá a sua visão sobre isso, cara? O volume do mini, do cheio, passa para nós aqui, o que você tá pensando, assim... Legal. Fala um pouquinho aí da sua visão técnica sobre o mini e o cheio, porque é uma pergunta muito recorrente, e eu queria a sua opinião. Perfeito. E é ótima, né? Os meninos ali do grupo de estudos, eles vivem me zoando, na verdade. Né? Me enchendo o saco. Pô, ele puxa o cheio. Fizeram camiseta, fizeram banner, fizeram tudo. Somente para que as pessoas possam entender. A gente tem basicamente um contrato padrão, né? Não sei se todo mundo aqui é trader, né? Talvez não seja. Mas assim, você tem um contrato padrão do ativo. E conforme o tempo foi passando, né, a Bolsa lá atrás começou a criar alguns ativos, algumas possibilidades operacionais para que pessoas pequenas, como a gente, pessoas pudéssemos também participar. Né? Na verdade, os mercados futuros nunca nem foram criados para especulação, eles foram criados para proteção, que o ser humano ele é muito criativo e hoje estamos nós aí, né? Muitas das pessoas que acompanham também, a Liga dos Traders, o GG, a turma toda aqui, são pessoas que são especuladores, pessoas que ganham dinheiro no curtíssimo prazo. E aí você tem um ativo padrão e você tem os mini contratos.
No índice, né, é engraçado, porque eu passei exatamente pela mesma situação quando a gente operava índice, né? A gente nunca operou mini contrato de índice, né? A gente sempre operou o índice futuro padrão, né? Quando eu subi para a tesouraria, no eletrônico, continuei operando índice futuro padrão. Porém, começou a ter um movimento extremamente grande, estou falando de índice ainda, muito gigante, onde o volume transacionado dos mini contratos ficou 2 vezes maior que o do índice cheio, 3 vezes maior, 4 vezes maior, 5 vezes maior. E conforme foram avançando os HFTs, os robôs, os algoritmos, conforme foi ficando mais inteligente as estratégias utilizadas pelas pessoas, aqui no Brasil e no mundo todo, né? E o índice ele tem uma característica diferente do dólar, porque você consegue correlacioná-lo é, com muito mais ativos. Eu não vou entrar muito nesse mérito para a gente não perder a linha, mas é que o índice futuro ele deriva do Ibov. O Ibov deriva de 70 papéis. 70 papéis você consegue correlacionar com setores e por aí vai. Então você consegue abrir um leque, uma árvore gigantesca dentro do índice futuro, onde você consegue trazer racionalidades para dentro que você possa imputar em robôs para eles pegarem correlações em cima de ativos diferentes, setores, que vai para papel, que vai para índice, que vai para o mini. Então, os mini contratos ficaram extremamente muito mais influentes no índice futuro, ao ponto de não fazer mais sentido. Eu não vou falar nem não fazer sentido, porque eu tenho na minha tela, tá? Mas é você não precisar, vamos colocar assim, olhar o índice cheio para tomar decisão e operá-lo, né? Então foi um movimento que, caramba, né? Porra, aconteceu. E tá tudo bem. E os institucionais também migraram para o mini, e de vez em quando uns que outros aparecem ali no índice cheio, mas é mais raro de se ver. No caso do dólar, começou também a mesma movimentação. Já uma movimentação um pouquinho mais recente, tá? Na questão de volumes. A gente teve uma participação muito boa, né, no mercado com essa movimentação de salas. Lá em 2014, 2015, as pessoas começaram a entrar, o volume começou a aumentar nos mini contratos por conta de nós, né? Da sala, das corretoras, dos preços caírem. Os HFTs também começaram a melhorar. E aí, de 2020 para cá, quando estourou a pandemia, principalmente, a gente viu que os fluxos de institucionais começaram a ser inseridos nos mini contratos também. Isso fez com que o volume do mini dólar também começasse a mudar. Agora já estou falando de dólar futuro, tá? Que começasse a mudar. Então ficou 2 vezes maior, 3 vezes maior do que o volume do cheio. E aí, você tem um ponto também, que são a famosa RLP, que a gente não pode descartar também, né? Que é exatamente um canhão de inserção de ordens a mercado que acaba sendo computado em volume. Então, isso acaba fazendo que naturalmente, quando você somente olha volume, deixa eu ver o volume do mini dólar, você fala, caralho, né? 20 bi, deixa eu ver o do dólar cheio. Você fala, caramba, 5 bi, 3 bi, você fala, pô, pelo amor de Deus, não faz mais sentido eu ficar olhando. Mas não é bem por aí a racionalidade para o dólar ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas, igual o Douglinhas, que você usou como exemplo, com um grande cara, o Douglinhas, o Ale, o Paulinho, eles são grandes referências do mercado. Eu costumo falar que, poxa, em alguns momentos eu os ensinei algo. Hoje eu aprendo com eles, né? O que eu acho sensacional, né? Isso não tem orgulho maior. São fantásticos Eles, mesmo. E o grupo eles de já estudo são muito bom. É muito bom o grupo de estudo, né, cara? É muito bom. fantástico. Eles já nem olham mais pelo que eu assim, o dólar cheio, né? Não precisam mais. Eles já migraram a sua leitura e está funcionando muito bem para eles. Aí você pergunta para mim, e você, Alisson, está utilizando os mini contratos para tomada de decisão? Não. E está tudo Entendi. bem também. A minha leitura. Também. E digo mais, GG, para mim tem ficado de certa forma mais, eu não vou falar fácil, não tem nada fácil no mercado, mas mais simples para detectar diversos movimentos, exatamente como o book cheio fica tão vazio, quando entra algo representativo ou acima da média, para mim fica muito mais fácil de enxergar no mercado cheio para me posicionar, entende? Entendi. Então, ainda tem algumas características que, para mim, pode ser que, puta, que a partir do momento que 80% do fluxo dos institucionais migre, igual aconteceu com o índice, para o mini dólar, não vai fazer mais sentido olhar o dólar cheio. Mas isso ainda não aconteceu. Entendi. Mas já migrou muito fluxo, institucionais estão operando os mini? Sim, estão. Mas você entende que ainda a Uhum. gente não precisa, digamos assim, descartar. Entendi. Então, e claro que tem o lance do costume também, né? Eu aprendi a operar o dólar cheio, para mim ainda faz sentido,
tá dando para ir Você bem, se sente estamos acompanhando confortável bem. e conhece o padrão, né, dele. Exatamente, exatamente. Agora eu não acho errado, não é algo que tipo, estou olhando mini, você é maluco. Algumas informações a mais que você não vai ter. É igual ranking de corretoras. Alisson, você olha ranking de corretoras muito pouco. Ah, se eu não tiver, tudo bem? Tudo bem. Você tá deixando de ter uma informação. Mas se está fazendo sentido para você uma coisa a menos para olhar e você está ganhando dinheiro, tô. Então joga no lixo, entende? Você não É isso precisa aí. disso, entendeu? É Então isso aí. é mais ou menos nessa linha, GG. Legal. Olha só, tem uma pergunta aqui do Ed Cleverton Chaves. Eu vou ler para você na íntegra. O Claro. mercado, afinal de contas, tem manipulação dos grandes players ou isso é conversa? Qual a verdade? Ed Cleverton, nome de jogador, hein? Podia estar na Copa, hein? É, Se temos manipulação no mercado todo, pelos grandes players. cara, não. Tá? E essa bom, já vou direto à resposta, né? Porque Bora? assim, é uma pergunta que eu escuto muito. Olha, se esses caras não se juntam, não, mano. Se esses caras não. E é normal, é natural, né? Os caras falam, pô, eles É, não se lógico. juntam, não tem um grupo de WhatsApp ali dos caras. Falei, velho, o dólar tá muito parado, hein, mano? O cara do JP, Ah, com o cara da XP, com o cara da UBS e o cara do BlackRock lá em Londres. O cara tá muito parado essa porra aí. Vamos levar essa porra pro 60, vamos embora. 3, 2, 1, valendo. Pessoal, isso não existe, tá? Essas pessoas, primeiro que elas são concorrentes uma das outras, tá? O que pode existir é um grande player, um grande trader estar posicionado e tentar influenciar o preço ao seu favor. Isso é super sim. natural. Se eu estou vendido, eu quero que caia. Eu vou Lógico. utilizar das minhas artimanhas para que o Isso é mercado caia negócio, cada né? vez Isso é um mais. negócio, né? Ponto. Agora, esse tipo de ideia de que o mercado ele é manipulável. Pessoal, nós estamos falando, por exemplo, do dólar, beleza? O dólar é uma moeda que não é parametrizada pelo trader do JP Morgan. O dólar é uma moeda que é parametrizada pelo mundo. Então, Pelo assim, tudo é planeta Terra, né? correlacionado. Exato, tudo é correlacionado com o dólar. Então, eu posso categoricamente aqui afirmar para você que é impossível de você ter uma manipulação constante no mercado de câmbio por uma instituição. Impossível. O que o cara pode fazer Impossível é, pô, mesmo. Alisson, o cara da Tanit tomou o mercado do 10 até o 25. Ok, isso pode acontecer? Claro que pode. Se o mercado aceitar, parabéns para a Tanit. Se não aceitar, ele vai passar um calor. Aí faz parte do jogo. Então, espero ter Por quê? respondido. Porque eu acho que é o conceito, né, de touros e ursos, né? É o conceito básico, Exato. né, cara? Cara, é negócio, entendeu? Se alguém quer comprar e alguém quer vender e alguém tem interesse ali em comprar e vender. E tem os seus interesses. E o mercado não é fácil. Não é assim É isso. fácil de se manipular, né? Eu concordo Exato. contigo. Olha só, a gente está caminhando aqui para o final e tem aqui um bloco que a gente está fazendo aqui com todo mundo, que é Opa. qual é a sua dica das galáxias? Dica das galáxias é boa, hein? Eu acho que a dica das galáxias que eu posso dar para as pessoas que estão no mercado financeiro é dosar. Opa, peraí que tinha uma vinheta aí que eu não tinha visto, hein? Agora sim, sério. Isso não foi combinado, hein? O Boninho não falou no ponto aqui, Não segura falou que no tá vindo a ponto, né? vinheta. Mas eu segurei aqui, olhei, já até pô, falei, opa, entrou a vinheta, Pô, agora você tem sim. uma TV, Pessoal, né, cara? Você tem uma TV, pô. então, já alguma coisa a gente tem que aprender, né? Eu costumo sempre dar, eu gosto muito de dar dicas, acho que principalmente para quem está começando, né? As pessoas que querem dicas mais profissionais é só acompanhar a gente lá, porque a gente consegue falar um pouquinho mais de igual para igual no sentido técnico. Mas eu gosto de falar muito sempre com as pessoas que estão começando, têm interesse, dando espaço, para as pessoas sempre dosarem a sua pressa. Tá? Eu acho que uma das grandes inimigas das pessoas que entram no mercado financeiro, e infelizmente a nossa estatística é muito triste, ela tem uma causa assim, muito mais frequente, que é a pressa. E mercado financeiro ele não combina com pressa. Né? A construção de riqueza não combina com pressa. E as pessoas às vezes confundem isso. Ah, mas você não faz day trade? Você quer ganhar dinheiro no curto prazo? Você quer ganhar dinheiro com pressa? Não é pressa, é técnica. É uma técnica que é atribuída para movimentos de curto prazo. Agora, quando você não sabe operar, foi impactado por alguma chamada, que você pode ganhar muito acima da taxa Selic, 5%, 10%, 3%, e vem exatamente com essa necessidade financeira e coloca essa pressa na frente do processo, sem sombra de dúvida, você vai ser mais uma pessoa frustrada. Então, tenha paciência com você mesmo e entenda que a jornada no mercado financeiro, seja ela qual for o setor,
ela é uma faculdade como qualquer outra, né? Talvez vocês já tenham dito, se não foi dito, alguém ainda vai falar. A gente estuda 4 anos, 5 anos para qualquer tipo de profissão. Não vai ser um curso do teu influencer de final de semana, não vai ser um infoproduto que você vai comprar, não vai ser um relatório que você vai assinar, que vai fazer com que você vire a sua chave da noite para o dia e você saia ganhando muito dinheiro. Você pode até ganhar, sim, pontualmente, e aí, quando você ganha dinheiro e não sabe o porquê, esse benefício do lucro momentâneo às vezes pode ser exatamente uma armadilha para o fracasso. Então, eu acho que a grande dica das galáxias que eu gosto sempre de dar é controle a sua ansiedade, tenha paciência com você mesmo e não coloque a pressa na frente do processo de evolução. O primeiro processo, após o momento após você se especializar, o dinheiro, ele vem, cara. O mercado financeiro ele é consequência, ele vira muito natural, até chegar ao ponto que você não precise mais se preocupar com ele. Maravilha, cara. Muito obrigado mesmo. Cara, foi sensacional a sua participação aqui. Sempre, né? Conhecimento aí macro, gigante do mercado. Eu que agradeço. O Instagram lá da Top Game é arroba Top Game Oficial. Oficial. O seu a gente já colocou aqui. Oficial. Olha que linda. Fala oi, vem cá, mostra. Agora sim, Diego, como já tá acabando. E tá vestido, né? E tá vestido. E vestido, olha lá. Olha só. Esse é comunicador, hein? É comunicador. É top. Tá cantando Guantanamera ainda. Olha só. Guantanamera, tá bom. Legal, Agora Alisson. Então tem lá o pessoal lá que quer acessar a Top Game, né? Pode entrar pelo Isso, Instagram, arroba Top Game Oficial. No YouTube, GG, todo santo dia a gente tá lá, é gratuito, só entrar. Top Game, acessa lá e no que a gente puder ajudar. Tem alguma Black Friday lá? Vocês estão com alguma promoção, alguma coisa lá? Cara, a gente tá com promoção, sim, na nossa comunidade anual. A nossa comunidade anual, ela custa R$3.000, ela tá saindo por 1.500. Ainda tinha algumas, a gente, claro, que limitou um pouco o acesso a essa Black Friday, mas ainda tinha, isso falaram ontem para mim, ainda tinha alguns acessos. Quem quiser ficar à vontade aí para tentar garantir, claro, é plano anual. E é isso. A gente é de acesso muito fácil, sempre costumo falar, cara, chega lá, vai na parte gratuita, vê se você entende, vê se você se conecta, vê se você gosta. O segundo passo a gente pode te ajudar a trazer para dentro, e aí sim você investir coerentemente naquilo que você se identificou, e não cair na emoção de sair jogando dinheiro para qualquer lado e de repente depois você se frustrar. Eu prefiro te dar um choque de realidade, por mais que você não goste hoje, do que a gente criar uma frição no meio do caminho que possa impactar o teu bolso. Não é o nosso jogo. Maravilha. Certo, GG? Brigadão. Valeu, aí, cara. Brigadão mesmo. Você vai sobreviver? Como é que estão os Red Bull aí? Cara, como é que vai ser isso aí? Não, eu tô fazendo um revezamento. Eu tô aqui no Everlast, né, que é esse energético aqui. Mas o Miguelito tá me ajudando, né? Ele inclusive tá ajudando o quê? Tem talento. Não, ele tá aqui do meu lado, ele pode aparecer aqui, ó. Tá ajudando como? E aí, Miguelito? Olha aí, tamo junto, irmão. Não, dá um... Aqui. Mandar um abraço pro Miguelito. Miguelito, pra quem não sabe, antigamente ele fazia Agostinho Carrara na Grande Família. Não, fala aí ele mal aposentou, agora, depois ele virou trader. Fala mal, não estão ouvindo, é melhor ainda que não estão ouvindo. Miguelito, um grande abraço pra você, obrigado pela oportunidade. GG, cara, parabéns, continue arrebentando aí, a live sensacional. Obrigado, cara. Parabéns, com certeza vai ajudar muitas pessoas a esclarecer e conhecer, né? Juntar um monte de pessoas não é fácil. Você é um cara muito querido, né? Senão você não teria conseguido juntar tantas pessoas boas aí. Parabéns, continue com esse trabalho belo aí na Liga dos Treinos. Beleza? Valeu, bom final de semana, um grande beijo, um abraço aí pra família. Pessoal, valeu, obrigado, Miguelito. Abraço, meu querido.
aí.